Chegamos! Muito bem, meus queridos. Aqui mais uma vez para uma aula. E ó, galerinha. Gente, só um detalhe, né, pessoal? Olha que céu maravilhoso. Cadê? Olha que céu, que vista maravilhosa, gente. Tatá, sei não, viu? Vontade de abandonar tudo, pular essa porteira e lá. Ê, bundão de Deus! Não, prof, fica aí. Gente, a gente está começando, então, a nossa aula 7.8, né? 8.1. Exatamente. 8.1. E a gente vai falar sobre o quê, hein? Qual é a pecuária que nós vamos Galerinha, da vez, né? abre aí a tela pra mim, meu diretor. Aumenta, bota a tela cheia. Vamos chegar também. Isso, meu querido. Eita, prof! É na primeira. Aqui, Olha quem está aqui com a gente. Galera, todos os nossos alunos top das Américas da escola Joaquim Pereira da Rocha. Ei, Lele, né? Extensão Emília, professora Roseli, meninos e meninas, Então, muitos beijos. Um abraço a todos vocês, pessoal. Essa aula aqui vai ser dedicada a essa turminha aí, ó, que sempre está participando da nossa aula. Professora, vamos aproveitar também e solicitar para vocês que podem mandar as fotos de vocês e realizando as atividades aí na sala de aula. Exato. E também, galerinha, através da professora Roseli, pode mandar as perguntas de vocês. Ah, professor, eu tô com uma dúvida de uma aula que já passou. Sim. Mas eu posso tirar essa dúvida, Saná? Pode Claro. sim. Pode mandar foto, mandar áudio, mandar sua pergunta, que assim que possível, eu, professora Tabita, vamos responder aqui ao vivo para vocês, tudo bem? Mas, Tatá, Perfeito! a aula de hoje, vamos dar início ao estudo da piscicultura, claro que é de uma forma geral. Sim. Essas aulas, agora da unidade 1, nós estamos passeando por todas as criações. Fomos para a pecuária, fomos para os SAFs, fomos ali agora para a apicultura, saímos da apicultura, estamos entrando na piscicultura, só para que os nossos estudantes do primeiro ano tenham noção de forma geral sobre os tipos de criações que nós vamos aprofundar na unidade 2. Vai aprofundando todos, aí na unidade 3 é Especificamente? somente a reprodução alinhado à alimentação dos animais. Então Perfeito. hoje, como nós vamos falar sobre Tem hora que ela não Deus, piscicultura. O quê? Vamos falar o que é criação de peixe, o que é piscicultura, como ela chegou até aqui no nosso estado e as diversidades. Diversidade de produção de piscicultura. Para isso, Tatá, nós temos uma habilidade para essa aula. Vou aqui, pessoal, marcar aqui o texto, ó, tá? Que a Tabita explicou direitinho aqui, ensino médio, itinerário formativo, ciências da natureza, não é isso, Tatá? prof. Então, a habilidade desta aula é o quê, professor? Reconhecer produtos e ou processos criativos por meio de fruição, vivências e reflexões críticas sobre a dinâmica dos fenômenos naturais e ou processos tecnológicos com ou sem o uso de dispositivos e aplicativos digitais, como softwares e simulação de realidade virtual. And water. Yes, olha que lindo aí. E aqui, para começar, nós vamos aqui dar a introdução. Pessoal, piscicultura nada mais é do que a atividade da criação de peixes. Só que aí, pessoal, eu não sei aqui, mas vamos lá. Professor, peixe, quais são essas modalidades? Só uma introdução aqui para vocês. Nós temos piscicultura para peixes nativos. Nativo, onde nós vamos falar de peixes, que é somente para as relações de interação dentro da bacia amazônica. E nós temos peixes ornamentais, tá bom? E temos peixe para alimentação. Os peixes ornamentais, nós falamos aqui, tem aqueles peixes ornamentais que são peixes que a gente vê em aquários, né? Quando você vai lá no espaço, numa loja, na sua casa, você tem peixes ornamentais que você realiza a produção desses peixes ornamentais. Mas também tem peixe para consumo.
Então vamos lá verificar passo a passo? Olha só, primeiro, criação de peixe. A criação de peixes são denominadas de piscicultura e é uma prática que visa a produção de alimentos. Essa prática de produção de alimentos, notavelmente, é o quê? Carne, alevinos e reprodutores. Mas é claro, tem os subprodutos, pessoal, tá? Então aqui eu vou frisar, ó, carne, alevino é quando você fornece a matéria-prima. Alevino, pessoal, são os filhotinhos dos peixes. Esses filhotinhos. E também você pode vender só os reprodutores. Também vamos salientar aqui que muitos peixes, né, eles são criados para fabricação de ração. Na verdade, você produz peixe para consumo de carne e aí o resto do peixe, os ossos, né, a carcaça, na verdade, do peixe é adicionado como farelo. A criação de peixe encontra-se um crescimento e um processo de melhoramento genético para algumas espécies, né? São necessitados mais estudos. Então, assim, o professor, nós utilizamos, então, a reprodução do peixe como é uma reprodução que nós podemos manipular. Então, você tem espécies diferentes que você pode retirar o sêmen do peixe, a ova da fêmea e fazer uma mistura in loco. E aí, você misturando espécies, você agrega um percentual de diminuir o tempo de produção, o tempo que aquele pescado fica dentro do tanque. Logo, nós vamos ver o processo de criação. Nós temos o processo de criação intensivo, o processo de criação extensivo em tanques isolados, ou também você pode fazer através do processo de tanques suspensos. E aí, o melhoramento genético possibilita que você tenha um peixe com uma capacidade de tolerância. Tolerância do quê, professor? Temos que entender que a água, a reprodução do peixe, por exemplo, a temperatura da água e o pH da água são fatores que alteram na sexagem. Professor, oi, o que é sexagem? É a mudança, é a determinação do sexo. Alguns répteis, dependendo da temperatura e a posição dos ovos, 50% nasce macho, 50% nasce fêmea. Na pesca, algumas espécies, o pH e a temperatura da água define a quantidade de machos e fêmeas que vão ser eclodidos. Então, isso é muito importante para o processo de quê? Criação e também melhoramento genético. Aqui, pessoal, para que uma espécie possa ser utilizada em cultivo, deve apresentar algumas características básicas. Professor, o que isso significa? O que isso significa? Isso significa? Significa! Professor, o que isso Concentra! O que isso significa? Ai. Que quando você fala assim, Jefferson, eu posso plantar cacau aqui? Planta! Não, eu tenho que fazer o levantamento se a minha terra é apropriada para plantar cacau. Então, para que uma espécie possa ser utilizada para cultivo, né, deve apresentar algumas características. Então, não é todo peixe que tem uma rentabilidade de produtividade de carne. Sim. Então, ela não se adapta ao sistema de tanques. Uhum. Por exemplo, professor, aqui na terra eu fiz um açude e estou criando peixe. Mas eu não quero mais fazer isso. Eu quero botar ele dentro de um tanque, que parece uma gaiola, e colocar no rio. Tem espécies que não funcionam. Ela não funciona naquele sistema. Então, apresenta determinadas características. Quais são? Adaptação ao clima do local. Isso, por exemplo, tem um peixe aqui no estado que não é do estado, ele é de fora. Só que ele se adaptou muito, que é a tilápia. A tilápia se adaptou muito, mas qual é o problema? Ela não tem um predador.
ela é o predador. Então tem que tomar muito cuidado, porque ela não é nativa daqui e ela é carnívora. Então tem que tomar muito cuidado com esse tipo de peixe. É proibido? O que a gente pode falar da tilápia? É uma adaptação local. Tem peixes que se adaptam muito fácil. Então, para a criação de tilápia, tem toda uma normativa que você pode criar tilápia aqui no estado. Vou falar que não cria tilápia aqui no estado? Eu não sou doido. Nós sabemos que tem criadores de tilápia aqui no estado. Mas há uma regulação para fazer esse tipo de criação. Catfisher. Catfisher pode se criar aqui? Tem que tomar cuidado. Por quê? Porque o catfisher, ou também conhecido como... Eles são ornamentais? Não. A gente vai falar de ornamentais. Eu falei para eles que a gente não vai falar sobre peixes ornamentais. Mas catfish, o bagre, né? Tem que tomar cuidado. Por quê? Porque o bagre ele pode atacar outras espécies do nosso peixe e o cruzamento entre eles tem transferência gênica. Aí uma espécie pode sumir e essa transferência gênica. Então tem que tomar muito cuidado com o bagre também. Mas o pessoal fica pensando mais na tilápia. Perfeito. Crescimento rápido. Isso é importante? É porque tem menos tempo... Aí entra na produtividade. Menos tempo de cultivo, troca logo dos processos de gaiola, hábitos alimentares, de preferência, onívoros. O que é isso, professor? Come de tudo. São uns eixozinhos. Come de tudo. Tá brincando. Come de tudo. E agora uma coisa. Dependendo da gente... A Tabita falou, lembro da palatabilidade. Tem peixes que você pode revezar. O quê? Meses antes do abate, tira a ração. Coloca frutas. Importante. Porque isso dá uma palatabilidade melhor para a carne do peixe, né? Outra característica é resistência a elevadas densidades de cultivo, ou seja, a quantidade que você vai manter dentro do seu, ou no tanque, ou na represa. Isso. Isso aí, viu? Isso é igual para tudo, Tatá. Lembra que nós falamos? Eu quero criar gado de corte. Mas você tem que saber quantas cabeças ficam num piquete e quanto tempo Aí entra a matemática, né? Tem uma parte lá na aula de matemática, eu não sei se já foi, mas vai ter, ou se não foi, mas tem uma, pode pesquisar lá, tá? Dentro do nosso canal, que tem uma aula específica aí, falando a professora, junto com a professora Lucy, junto com o professor Maurício, falando dessa relação aí, tá bom? Quantidade, tanque, tamanho com a densidade aí, populacional. Perfeito, isso envolve o quê, Tatá? Envolve o crescimento, competição de nutrição e também o problema de coisa de doença, porque na água, a passagem, a transmissibilidade de fungos e fungo que ataca mais. Fungo e parasitas na água. Isso, é importante a circulação dessa água, né? Para evitar... Isso quando é em tanque. Agora, e quando não é em tanque, em rio? Mas tem que ter uma fluidez. Quando é no... Como é que chama? Um reservatório. Represa. Ou então uma represa, ou então um açude. Isso. Né? O açude. A gente sabe que tem um local do açude onde entra água e tem um local do açude onde sai a água. Só que tem que tomar cuidado. Essa água tá vindo da onde para onde, por causa dessa transmissão de doenças. Quando é nesse sistema mais natural, você tem que ter cuidado com aquela questão de áreas que podem encher demais, você perder, como a gente teve a situação aqui, né? Que aconteceu muito, né? Mas acontece. E a última aí, aceitação pelo mercado consumidor. Claro, você vai produzir... Lembra que a gente falou que lá nas nossas eletivas, quando a gente vai falar de empreendedorismo, a gente tem que relatar isso, né? Para que você coloque alguma coisa, oferte alguma coisa, seja um produto ou um serviço, você precisa fazer essa análise das necessidades daquela comunidade. Porque senão você vai começar a criar alguma coisa que não é bem visto pelo consumidor, que vai, então, estar, né, verificando esse seu produto. Então, não é interessante, você vai ter uma perda, né? Então, não é interessante para você. E, galera, a gente tem
uma externa aqui falando rapidamente sobre a anatomia externa, tá? De nossos peixinhos aqui da nossa região. Solta aí. Fala galera, estamos aqui com uma típica espécie da nossa região, tambaqui. E aqui a gente vai mostrar para vocês rapidamente a questão, né, da anatomia externa desse peixe. Então a gente tem nadadeiras dorsais, nadadeiras caudais, nadadeiras peitorais, tá? E a gente tem essa linha que vocês conseguem observar aqui, que é chamada de linha lateral, onde esse animal consegue detectar todos os movimentos na água. E isso é uma adaptação para esses animais que são peixes da nossa região, ok? Então a gente tem aqui toda essa anatomia externa do nosso peixe. E a gente vai colocar na água de novo, né? Vamos lá? Que existem características anatômicas, né? A presença das nadadeiras, caudal, dorsal, peitoral, são importantes para a movimentação hidrodinâmica aí desses animais dentro do corpo hídrico. E também falamos da linha lateral, e tem essas bexigas natatórias que ajudam a ele ter uma certa movimento nas camadas, né, ou nas colunas de água. Tudo bem? São adaptações que esses animais têm para esse ambiente. Perfeito? Vamos seguindo então? Joga aí pra gente. Então tá aí, anatomia externa, né? Presença de quê? Prof. Ele vai preparando a canetinha aqui. Pode falar, Tatá. A gente tem a presença do olho, obviamente, e a gente lembra que esses olhos, o posicionamento dos olhos desses animais, que eles têm o corpo achatado lateralmente, né? Então, tem o lado direito e esquerdo, eles não têm na região frontal, né? Então, temos a boca, perfeito, por onde a água vai entrar, passar ali pela região das brancas, que estão protegidas pelos opérculos, tá bom? Isso nos peixes ósseos aí. E aí nós temos as nadadeiras, peitoral, pélvica, dorsal. Ó, peitoral, pélvica, porque tá bem na região abdominal, não é isso? Dorsal. Aqui a anal. Barbatanas, né? Anal, porque fica bem próximo ao aparelho excretor. E aqui as barbatanas dorsal. Barbatana dorsal, eu vou falar dorsais. Barbatana dorsal. E a caudal, o óbvio. Pendúnculo caudal, que é essa partinha aqui, galerinha, ó, que a gente corta aqui para fritar, né? Eita. Pendúnculo caudal. E aqui a linha, né, Tatá? Deixa eu apagar tudo isso agora. Apagar logo tudo. E aqui, que é uma coisa muito importante para os peixes, que é isso aqui, ó. A linha lateral. Que dá aquela capacidade dele de detecção e não tem aquela nossa sensação que nós estamos em pé ou que estamos deitados. Equilíbrio. Onde é que eu estou? No ambiente. É a linha lateral. Perfeito. Piscicultura em Rondônia. Gente, tanto a bandeira do nosso estado quanto a do Brasil são lindas, né? Perfeito. Quando nosso céu se faz moldurar. Pararam, pam, pam. Bora, menino. É linda também a nossa música. O estado de Rondônia possui uma nova lei de aquicultura. É a Lei 5.280, de 12 de janeiro de 2022. É nova, né? Foi apresentada pela Secretaria do Estado de Desenvolvimento Ambiental, SEDAM, por meio da Coordenadoria de Licenciamento e Monitoramento Ambiental. E o que ela traz? A mesma contempla a modernização e a simplificação do licenciamento nas atividades pesqueiras, bem como promove a sustentabilidade. Gente, como a gente tem falado aqui várias vezes nas aulas, reforçando, a gente produz, a gente consome, mas a gente também tem que pensar sustentavelmente em todas as criações. Perfeito? Perfeito! Então, promoção da sustentabilidade da agricultura como fonte de alimentação. Raro, obviamente, que toda produção, toda pecuária, né, professor? O foco maior que é o consumo. Emprego, a geração de empregos diretos e indiretos, pessoal, renda e lazer. Ó, deixa eu fazer uma coisa aqui. Quando você, filho de piscicultor, ou você que tem aí, ó, meu pai cria, nós temos droga. Propriedade. Não droga, a gente tem propriedade. Porque tá fazendo sinal para tentar lembrar, gente. A propriedade. Então, gente, quando você tem a sua propriedade, mas você
você não faz piscicultura, mas você é o local, tem estrutura para piscicultura e você vai criar peixe, porque você, além de gostar e você poder, sua propriedade tem estrutura para isso, tem arquitetura para piscicultura, você é um gerador de emprego. Porque na hora de fazer o manejo, tu tem que contratar pessoas. Na hora que você vai fazer a alimentação, contrata pessoas. Quando você está contratando pessoas, você está fazendo com que o capital gire dentro do seu município. Na hora que você for vender, tem que contratar pessoas para poder fazer o pescado. E aí a indústria? Porque se tiver indústria para vender somente o filezinho do peixe, ou então só o couro do peixe, a indústria vai contratar, porque a matéria-prima você fornece. Então você é um gerador de emprego, Muito bom. de renda. O pessoal do interior, não é que eles não sabem, eles sabem. Mas eles não têm essa percepção. Que eles são a mola que move o capital dentro do nosso estado. É esse sentido. Quando fala emprego, gerador de renda e lazer, Opa! professor, o que tem esse lazer aí? Tem crescido muito, viu? Que é a pesca esportiva. Exatamente. É outro gerador de emprego. Por que gerador de emprego? Porque se tu estruturar a tua propriedade para receber a população que gosta de pescar e ensinar o filho... Qual país? Da Paula, o pessoal tinha que ouvir os crianças falando, eu vou pensar com meu pai final de semana, aquelas crianças. Aí que tem que contratar alguém. Alguém que abra a porteira para vir, alguém que organize. Que acompanhe. Tá entendendo? Isso. Então tá gerando emprego. Com certeza. Tem carteira de trabalho. Mas é muito distante. Eles vão, meu amor, vão atrás, vão onde for. Eles querem saber desse lazer, ou que a gente falou também, né, professor, do turismo ecológico. Sim. Tá bom? Tudo isso em harmonia com a preservação e a conservação do meio ambiente e da biodiversidade, que nós já sabemos diferenciar esses conceitos. Por isso que é muito importante você que tem essa visão. Tomar muito cuidado com as suas atividades agrícolas para você não interferir no fluxo da dinâmica hídrica daí da sua região. Um cuidado ao usar alguns insumos agrícolas para não agredir aquela água que você pode utilizar para um potencial atividade de piscicultura no estado de Rondônia. Tem água, dá para fazer várias coisas. Trabalhar apicultura, se for o caso. Piscicultura, enfim, né? Vambora? Vambora! Olha lá. A lei... Não? Não, já tinha. Não, já. Já? Tá. O estado de Rondônia... Eu vou ler um pouquinho. Vai! O estado de Rondônia é o maior produtor de peixe nativo em cativeiro e o terceiro maior produtor do Brasil, com a produção de aproximadamente 6.000 toneladas ao ano. Professor, oi. 65 mil, prof. Eu falei quanto? 6. Ixi, eu comi os 5? Sim. Por que eu comi os 5? Não sei. Vou procurar Tá de óculos? Vou procurar minha psicóloga, tem uma coisa com isso aí. Gente, aqui, ó. O estado de Rondônia é o maior produtor de peixe nativo. Nativo. Em cativeiro. O que é isso? É aquele negócio muito importante. Pessoal, além de você ter atividade como piscicultor, você produz seus próprios alevinos. Então, tem dois tipos de produtores na piscicultura. Tem ai meu Deus, como é que é? Né? Alevinocultor, acho que é outro nome. Mas é a pessoa que não vende peixe, vende alevino, que é o filhote. Sim. Então, é tipo assim, tem gente que vende frutíferas? Tem. É o viveirista que vende a muda, mas não planta. Sim. Não faz pomada de café, cacau, caju, seriguela, não faz maracujá. Ele não planta, ele vende a muda, viveirista. Então tem as pessoas que não vendem peixe, não cria peixe. Tem somente os reprodutores. Porque é assim, tá. Hoje, mas professor, como é que eu vou vender? Tem as pessoas que fazem o mesmo. Vende peixe e vende alevino. Uhum. Aí isso te lembra o quê, Tatá? Vamos aparecer lá um pouquinho? Senão fica muito chato o bichinho ficar olhando, só quando é necessário. Back! Aqui para nós. Meus queridos,
que a gente está falando aqui? Ó? Isso é uma informação. A gente passa assim, mas tem muita coisa aqui que esse negócio de nativo. O que é isso? Eu fico com tanta raiva, quando eu pego, sem querer passar minha mão na frente do seu rosto. Cara, nativo, o que é isso? É assim, ó, lembra quando a gente falou de... Gado. Quando nós falamos do gado, que assim, tem muita gente que quer fazer o quê? Que quer fazer gado de leite, mas gado de leite, o investimento é muito alto, mas a sua estrutura é para gado de corte. Então vamos começar pelo pouco, nivelando. Ah, mas eu comecei errado, já fui pro de leite. Tem adaptações. Agora, tem pessoas que querem começar a fazer piscicultura, ao mesmo tempo criar reprodutores, produzir alevinos, vender alevinos e ainda produzir o produto final, que é a carne. Não, é um alto investimento. Você tem que ver a sanidade animal, nutrição animal, manejo. Então, você tem que ver primeiro se a sua estrutura, aí... Sua propriedade. Não, trava, trava, galera. A trava na propriedade, trava. Eu vou procurar um neurologista. Então olha só, galera. É verdade? Vai, próximo. Então olha só, galera. Você tem que fazer o levantamento para saber o quê? Você pode iniciar como criador de matriz. Hoje você tem a matriz, o macho, tem a fêmea, o reprodutor e a matriz. E aí você coleta as ovas da matriz. Sim. Ova de matriz tem como você... Não é congelar. Para cada um tem um mercado, né, professor? Sim. Não é congelar, tem como você preservar. Aí tem como você retirar o sêmen do macho. Preservar, tudo tem um tempo. Aí você vai fazendo sua divulgação, o cara fala assim, eu quero tantos alevinos daquela espécie. Ah, tem gente que cruza espécie. Sim. Tambaqui, pirarucu, tem melhoramentos. E aí você ainda fala assim, eu só quero sexagem, eu só quero macho, ou só quero fêmea. De nada, eu também te amo. Eu só quero macho, ou eu só quero fêmea. E aí faz a mistura e vende os alevinos. Ou então você só vai criar, você comprou os alevinos, você vai botar para engordar, desenvolver os alevinos. Então, quando a gente fala assim, nativo, a palavra que é nativo, em cativeiro, a pessoa é tipo, no agronegócio, ele é o agronegócio da piscicultura. Ele cria, tem matriz, tem reprodutor. O cara manda. Manda. Ou então, ele só engorda. Entendeu? É nesse sentido. Aí, professor, então a gente vai verificar isso aí também. Ah, mas eu já comecei, eu estou criando, mas quem está te fornecendo os alevinos? Ele está gastando com alevino. Professor, tem como eu saber, nessa minha população, eu selecionar uma matriz? Tem. Como é que eu sei que aquela matriz é uma matriz, é um peixe que não é para ser vendido? Ele é uma matriz, ele tem potencial de matriz. Olha aí. Tá bom? Aí tá aquele olhar como gerenciamento. Aumenta a direção! Galera, então vamos aqui ver os rankings da produção do estado. É isso mesmo, tá? É aquele negócio. Tem que parar com essa visão de eu sou mão de obra, criador. Não, ele vai gerenciar. Ele tem essa percepção de ampliar. Gerar emprego, ofertar emprego. Perfeito. Tambaqui 90%, Jatuarana 6% e o Pintadinho 2%. Tá bom? Então o tambaqui tá... isso aí é importante porque, por exemplo, você vai começar, então é bom você ver o que o mercado quer primeiro. O nível do consumidor, qual é o nível de interesse dele. Pirarucu também. Vamos lá. Na edição da 9ª Rondônia Rural Show, se você esteve lá, uau! A Secretaria de Estado da Agricultura, SEAGRE, no caminho da produção, trouxe em seu estande um tambaqui dourado, né? Amazônico, Colossoma macropomo, popularmente conhecido como tambaqui amarelo. O tambaqui dourado é uma mutação ocorrida há 7 anos, mas que nos últimos 3 anos aumentou muito no nosso estado.
Segundo os pesquisadores da Unirondônia, o tambaqui aparece aleatoriamente na piscicultura, sendo mais sensível e susceptível a parasitas e fungos em sistemas de produção intensiva, aquele que você tem um controle na alimentação, um controle sanitário, enfim, tá? Mas não tendo nenhuma diferença no sabor e nem na cor das demais espécies de tambaqui. Olha aí a fotinho dele aí. E aí, Tatá? Se não tem diferença nutricional, se não tem diferença... Ele é um peixe viável? Tem que ver esse processo sanitário dele, porque ele é muito susceptível. E se ele fica doente facilmente, se ele pode ser atacado por parasitas e fungos, ele pode ser um potencial disseminador de doença. Então, eu estou falando que não presta? Não estou falando isso. Estou falando que vai ter que ter maior cuidado. Por isso que ele está dentro do sistema de produção que? Intensivo. Perfeito? Perfeito! A expectativa é que em 2025 a produção de peixes já seja de 1,14 milhões de toneladas. Eita caramba! As primeiras referências da atividade de piscicultura no estado aconteceram por iniciativa de técnicos da Emater Rondônia na década de 80, que participaram de um treinamento em reprodução artificial de tambaqui. Olha aí como ele é importante, né? No nordeste do país, levando com eles produtores interessados em implantar as atividades de pecuária. Que é criação. Isso. Cerca de 30 anos depois dessa missão técnica, Rondônia se tornou um dos principais criadores dessa espécie, destacando-se como o maior produtor de peixes redondos da região norte. É, por causa do tambaqui. Interessante, né? E encontra-se na vanguarda da produção da espécie de pirarucu, Arapaima gigans. O pirarucu aí, gente, a grande produção dele ainda é prematura dentro de tanques. É mais em rios, né? Que aí seriam aquelas telas que o rio Passo fica mais fácil, gradeado. Um pelo tamanho coisa ridícula falar tamanho, porte. Uma pelo porte do exemplar e outro porque tem pessoas, Tatá, eu não sei, isso aí eu vou deixar para os nossos estudantes discutirem, que eles são sabedores melhor do que eu. Pessoas que sentem a diferença no gosto, na palatabilidade do peixe criado só com ração. Sim. E o peixe criado... Ou para mim analisar isso eu não consigo, não. Aí o peixe criado, diz assim, que o peixe criado em tanque, em piscicultura, tem um gol de barro. O negócio da ração. E aí uma coisa que eles falam na hora de abater, antes de abater, tem um período antes, tira a ração e fornece frutas. Isso, para minimizar isso. Isso. Né? E o pirarucu não sofre isso porque ele é criado em rios. Faz redes, tanques de redes, é no rio, e aí ele tem só um suplemento de ração. O resto é que já vem do próprio rio. Tá? Certo, perfeito. Eu não sinto muito, por isso que eu falei, eu não tenho esse coisa, mas eu não sinto. Eu só consegui perceber isso que é da peixe de água doce e de água salgada, que aí realmente a gente consegue, a gente aí é bem acentuado. Tá, né? agora dentro da água doce, de barra, tem que ter uma habilidade, né, professor, para poder identificar isso aí. Eu também acho que eu não Uma consigo. das peculiaridades do crescimento da piscicultura no estado de Rondônia... uma coisa que eu percebo, desculpa te coisar. Deixa eu terminar aqui rapidinho. A participação decisiva da agricultura familiar. Fala, prof. A gente vê que peixe muito gordo é de tanques. Muito gordo. Eles ganham peso mais rápido. Aí que tá o negócio, Tatá. Quando a gente fala de carne de suíno, bovino, ave, a gente requer essa gordura. Mas no peixe, não. Quando fica muito gordo o peixe, a carne dele não é muito boa. Saborosa. Tem isso. Interessante. Perfeito. E olha como é que... Aqui dá para a gente relacionar essa imagem, né, prof? Essa questão da densidade, né? O tamanho do porte do animal que você está criando, né? Para que eles não se debatam muito aqui, né? Enfim. Essa evolução se deve ao conjunto de inúmeros fatores. A disponibilidade de recursos hídricos... Calma aí, vai falando, eu vou fazer uma coisa importante. É verdade. Para isso, tem que ter disponibilidade de recurso hídrico. Espécies nativas. O que isso significa, Tatá, quando a gente fala recurso hídrico, gente? Para eu fazer tanques de piscicultura, tomar cuidado como você vai fazer esse desvio do curso do rio, para poder... Vamos supor, Tatá, vou botar bem aqui, ó. Aqui está o rio, o sentido do rio na tua propriedade. Aqui tu quer colocar os tanques. Vamos supor, tá? Os tanques.
Aí, ó, o curso do rio, que você vai fazer para passar por aqui, ó. Aí entra, passa por aqui, entra, passa por aqui, entra, entendeu? E depois vai sair por aqui, ó. Sai por aqui, sai por aqui, sai por aqui. A água entra, sai por aqui, entra, sai por aqui. E volta pro rio. Esse curso, claro que tá bem fininho aqui, a gente sabe que não é fininho, isso não pode causar alguma alteração. Sempre chamar um especialista, um biólogo, um fiscal, um engenheiro agrônomo, para verificar esse recurso hídrico. Porque não é assim, eu fiz um açude e aí vai encher da chuva. Açude vem de chuva. Agora, piscicultura requer um recurso hídrico. Lembra que a piscicultura passou então por essa inovação aí de legislação. Então, é importante você conhecer a legislação para justamente, creio que tem esses pontos, né? Se está falando de sustentabilidade, então se vai modificar, alterar algum ambiente natural, você precisa de todo esse assessoramento. Impacto que vai pagar. Muitos preferem fazer as grades, colocar grades de suspensão dentro do rio, mas aí tem toda uma legislação. Também. Por exemplo, qual é o remédio que você vai utilizar se ocorrer ataque de pragas, parasitas ou vermes? Como é que tu vai fazer? Fica mais difícil você fazer esse tipo de controle. Tudo isso aqui, ó, recurso tem que ser levado em consideração, tá? Porque tem os fiscais, os fiscais vão falar assim, eu vou fazer o piscicultura. Tu acha que o fiscal não vai lá ver como é que tá essa regra? Vamos lá, espécies nativas do tambaqui, tecnologia de produção conhecida, mercado em expansão, incentivo do governo por meio das políticas públicas. Vamos falar sobre o interesse dos agricultores. Um dos investimentos, um desses incentivos é o quê? O governo vai me fornecer alevinos, mas quando me fornece alevino, qual é a contrapartida? Nada de graça, meu anjo. Por exemplo, tu vai plantar, tu quer semente, vai te contar a semente, quem vai te fornecer a semente? E quem vai te fornecer o alevino? Aí quantos por cento daquela produção tem que retornar para o Estado? É assim, gente. E no sistema de criação, a gente tem aí uma externa. A gente vai conhecer um produtor de piscicultura da nossa região. Forte abraço para a família toda, viu? É isso aí, galera. Nós estamos aqui em Nova Londrina, no município de Ji-Paraná. E nós vamos entrevistar agora, né, um criador super top e especial, o senhor Miranda, não é? E ele tem uma criação de peixes. E a gente vai conhecer um pouquinho dessa dinâmica da criação. Quais são os peixes, afinal, que você tem aqui? Aqui nós temos o tambaqui, que é o peixe da região mesmo, né, de Rondônia em si. Nós temos o pirarucu, o pintado e a tilápia. Ok. E eles convivem bem? Convive, eu vou fazer igual outro. É claro que são só a tilápia que não é predadora, os demais são predadores. Um se escapa do outro. Sim. Cadeia alimentar, né? Tranquilo, normal. E quantos tanques o senhor tem aqui? Tem um total de 6. 6 tanques. 6 tanques. Qual é o momento em que você faz a troca? Se há necessidade dessas trocas? Como é que funciona essa criação? Assim, a gente tem os alevinos, né? Que é naquele menor, depois que pega um certo tamanho, a gente vai passando de um para outro e de acordo com conforme vai despescando, a gente vai passando os pequenos para um e deixando só os maiores em outro para ir ter a parte de abate. E o período de reprodução deles, onde eles estão nas formas de alevinos, dessas espécies, são próximas? Eles ficam todos juntos ou tem um tempo? Não, são próximos, ficam juntos, não tem problema. Tranquilo, né? Porque em alevinos eles não são predadores, eles comem o que a gente dá. Ok, e em relação à alimentação, como é que funciona? A gente trabalha com a ração do alevino, que é a ração 36, aí depois vem para 32 e assim sucessivamente, vai crescendo até o número 28, que é até a base, até a última, que é do abate. Ok, seu Miranda, aqui na sua propriedade, como são vários tanques, 6 tanques você falou, né? Vocês fazem um sistema de comercialização, como é que funciona isso? A gente comercializa, a gente faz a despesca e vende para os vizinhos, para as pessoas que vêm de Ji-Paraná para comprar, porque custou sair a nossa licença. A licença que nós fizemos ambiental para trabalhar com peixe, ela demorou muito, agora já tá tudo tudo em dia, tudo beleza, sem problema nenhum. Mas a gente achou melhor vender para o consumidor. Tá certo. E o tamanho que vocês pegam para cada espécie, qual é o tamanho próprio para a comercialização?
O tambaqui a gente trabalha com ele aqui de 2,5 kg até 5, 6, 8, 10 quilos. O pirarucu a gente trabalha com ele aqui de 10 quilos acima, pegamos até de 73 quilos. E o pintado a gente só é para o consumo. A gente pega alguns para o consumo, ainda não temos ainda para vendas. Tá certo. Em relação a esses tamanhos desses tanques, com mais ou menos, o maior tem quanto? Aquele maior lá, ele é a circunferência arredondada, né? Ele tem uns 50 metros mais ou menos. Sim, profundidade? Em torno de 3 a 4 metros. E esse controle populacional, seu Miranda, como é que funciona para manter a população dessas 4 espécies nesses tanques? A gente não tem o controle, eu aqui não tenho o controle. Claro que a gente precisaria ter o controle para ter um peixe em cada metro cúbico de água, mas não tem o controle porque tem outros tipos de espécies de peixe como a tilápia, que ela é nativa. Então ela, por natural, a tilápia, o cará, lambari, eles vêm por conta. Então isso a gente não tem como ter a base populacional deles. Sim. Tá certo. Pessoal, então é isso aí. Dentro do processo de criação da piscicultura desses animais, precisa ter todo esse cuidado e a gente está aqui com uma pessoa que domina essa técnica de criação, né? O professor Miranda. Claro, a gente professor aposentado, é claro, a gente tem que buscar uma atividade para trabalhar e como a gente não está para trabalhar em serviço pesado, é melhor criar o peixe, que primeiro ele cria dentro da água lá e quando vai buscar ele é fresquinho, a água, gostoso para tomar um banho, etc. E assim vai indo. Olha, muito importante, né? Que, como a gente falou nas aulas, a importância de você planejar todos os tipos de criação, seja da piscicultura ou qualquer outra cultura. Beleza? Mas a gente vai pausando por aqui para a gente dar aquele tempinho e a gente tem a nossa hora de revisão, né, professor? Verdade, daqui a pouco a gente volta, galerinha. Tchau, tchau para vocês com o nosso bate-bola, jogo rápido. Pega o material aí para anotar, tá? Tchau!